O excesso de peso pode prejudicar o desempenho de um atleta profissional em corridas de longa distância como a maratona, a meia maratona ou uma prova de 10 km. Para saber uma aproximação do intervalo de tempo a mais perdido para completar uma corrida devido ao excesso de peso, muitos atletas utilizam os dados apresentados na tabela e no gráfico. Vejamos então essa tabela e esse gráfico. A tabela diz o seguinte, ela tem duas colunas, uma com a altura da pessoa em metros e outro o peso ideal que se espera que esse atleta tenha. Ou seja, um atleta de 1,57 m espera-se que ele tenha 56,99 kg. E aí o de 1,60 m tenha 58,5 kg e por aí vai. Então, esse aqui é o ideal que se espera de cada atleta conforme a sua altura. E aqui nós temos uma segunda tabela, onde ele vai mostrar o seguinte. Quanto tempo será perdido, em média, quando se tem um atleta que está acima do peso? Então, veja só. Aqui na horizontal, nós temos o peso acima do ideal, ou seja, quantos quilogramas a pessoa está acima do que ela deveria ter. Aqui está o ideal. E aqui é quanto ela está acima do ideal. E aqui é o tempo que ela vai perder em cada prova. Então, por exemplo, um atleta que esteja 1 kg acima do ideal, numa prova de 10 km, ele vai perder isso aqui, 0,32 minutos. Isso em uma meia maratona, o mesmo atleta com 1 kg a mais, ele vai perder aqui 0,67 minutos. E, tratando-se de uma maratona, quem tem 1 kg a mais, a tendência é que ele fique 1,33 minutos atrasado nessa corrida. Usando essas informações, um atleta de ossadura grande, pesando 63 kg e com a altura igual a 1,59 m, que tenha corrido uma meia maratona, pode estimar que, em condições de peso ideal, teria melhorado seu tempo de prova em... Então, a ideia aqui é o quê? Nós temos um atleta com 1,59 m que está acima do peso ideal. Então, nós vamos ver quanto tempo esse atleta perderia nessa prova de meia maratona simplesmente por estar acima do peso. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos olhar lá na tabela qual é o peso ideal para alguém com 1,59 m. Volta aqui. Alguém com 1,59 m, espera-se que essa pessoa tenha 58 kg. Contudo, aqui está dizendo que ele pesa 63, ou seja, 63 menos 58, 5 kg acima do peso. Pois bem, o que nós vemos nesse gráfico é uma linha, logo as funções são lineares, ou seja, se 1 kg na prova de 10 km, 1 kg a mais, faz a pessoa perder 0,32, significa que 2 kg a mais vai fazer ele perder 0,64, porque é o dobro. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver quantos quilos a pessoa tem de excesso, que são 5 quilos, qual é a corrida que ele vai correr, no caso seria a meia maratona, e aí então nós temos que entender o seguinte. Cada quilo a mais que a pessoa tem acima do ideal na meia maratona vai trazer para ela um prejuízo de 0,67 minutos. Assim, nós sabemos que o nosso indivíduo está com 5 quilos a mais. Então, nós vamos ter que multiplicar 5 vezes 0,67. 5 vezes esse tempo aqui. Cada quilo a mais vai tirar 0,67 minutos do seu tempo de prova, né? Vai fazer ele gastar mais tempo na prova. Então, 5 vezes 0,67, 3,35. Então, alguém que está com 5 quilos a mais, se perdesse esse peso, ele faria uma prova melhor e faria ela em 3,35 minutos a menos do que faria se tivesse com aquele peso acima do normal.